Ok, amigos, vamos ao estudo da lição número 4, a parte de domingo, falando sobre até como e quando o Senhor nos conhece. E o título da lição é Não me encobriste os meus ossos. Deus revela a todos nós que, mesmo quando nós não havíamos nascido ainda, estávamos no ventre, Deus já nos conhecia. Não adianta se esconder de Deus. O salmista diz, o Senhor me sonda, me conhece. Não existe nem treva nem dia na tua presença, o Senhor vê todas as coisas. Isso mostra a grandeza, a presença e a bondade divina. Por isso, Deus nos conhece de uma forma que nem mesmo nós nos conhecemos de maneira plena. Deus nos conhece. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece nossas emoções. Conhece nossas reações de forma antecipada. Por isso, Ele não nos pressiona. Mesmo quando nós desobedecemos, Deus não nos pressiona, mas nos deixa livre para tomarmos decisão nos momentos mais críticos. E quando descobrirmos que Deus conhece tudo a nosso respeito, nós nos renderemos a Ele de forma submissa. Certa criança, ao nascer, nasceu com paralisia cerebral. Com o tempo, ficou demonstrado que isso também havia afetado a sua mente. Ele se envolveu com os piores pecados que um ser humano possa cometer. Quando ele matou um homem, foi mandado para a prisão perpétua. Ali ele ficou num estado de ira, de revolta contra a vida, contra Deus, contra tudo. Depois de 5 anos naquela prisão, ele ouviu dizer que existia um culto. E ele passou ali perto daquela capela e ficou escutando. Depois ele entrou e ele pensou, será que Deus pode me perdoar? Ele demorou 2 anos assim para descobrir que Jesus estava lhe estendendo a mão. Depois que ele passou pelo momento de entrega do coração, ele diz assim, Deus me aceitou. Eu senti o seu perdão no meu coração. Aquele moço foi transformado em uma pessoa assim nova, em uma nova criatura, e hoje ele está cumprindo pena ainda, mas é um missionário dentro da prisão. Sentiu a liberdade que só Deus que nos conhece pode nos dar. Ele dizia assim, só Deus, aquele que conhece até os meus ossos, conseguiu mudar o meu coração. Por isso o salmista tinha tanta confiança no poder de Deus. Pergunta número 1. Lendo o Salmo 139, como podemos ver o poder, a presença e a bondade divina através de suas promessas? Salmo 139, de 1 a 6, mostra, por exemplo, o poder divino. Nas palavras do salmista, Senhor, Tu me sondastes e o Senhor me conhece. O Senhor sabe o meu assentar e o meu levantar. De longe o Senhor entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra à minha boca, o Senhor já sabe tudo o que eu vou falar. O Senhor me cercou, assim, por detrás e pela frente. O Senhor colocou sobre mim a tua mão. E tal é a ciência que o Senhor me conhece, que para mim é uma coisa maravilhosíssima, a forma como o Senhor pode me tocar. Salmo 139, 7 a 12, mostra a presença divina. Palavras do salmista, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se descer ao inferno, também ali encontro o Senhor. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, as trevas vão me encobrir, o Senhor torna as trevas em dia. Nem ainda as trevas me encobrirão da tua presença, porque o Senhor faz as trevas resplandecer como uma luz e o Senhor me acha ali mesmo. Salmo 139, de 13 a 18, o salmista mostra a bondade de Deus. Ele mostrou o poder, ele mostrou a presença e agora ele mostra a bondade, dizendo, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso o Senhor me fez. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando eu oculto, fui feito no ventre da minha mãe, e entretecido nas profundezas da terra. Ele diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, se formando, e no teu livro o Senhor colocou todas as coisas escritas a meu respeito, para que eu pudesse andar naquilo que o Senhor Deus me direcionou. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma das tuas obras. Se eu contasse, seria em maior número do que eu poderia dizer, porque o Senhor ainda anda comigo.
Então, para a pergunta, como o Salmo 39 divide ali o poder, a presença e a bondade divina? Resposta, é possível ver o poder divino, a bondade e a presença através de tudo que Deus fez na vida do salmista e em nossa vida também. Ele nos forma, ele nos entende, ele nos restaura e nos chama para perto dele. Só um Deus conhecedor de tudo pode fazer isso com todos nós. É muito desconfortável quando nós temos uma necessidade e ninguém consegue saber. No entanto, o Senhor Deus, ele nos conhece e pode nos ajudar. Quando uma menina russa foi levada para os Estados Unidos, foi para uma cidade pequena. Ela teve uma crise de apendicite e ela não conseguia dizer, as pessoas não conseguiam entender. Ela estava dizendo, está doendo aqui, doendo, mas ela dizia em russo e ninguém conseguia entender. Foi difícil tentar acalmar essa menina, porque ela não conseguia se comunicar com ninguém. Não havia ninguém naquela cidadezinha, naquela unidade de saúde que conhecesse o russo. E ela ficou em desespero, até que os médicos descobriram que era uma crise de apendicite pelos sintomas. A menina estava apavorada quando, de repente, um pastor local entrou no quarto. Quando a menina viu o pastor com aquela Bíblia, com a capa preta e uma cruz dourada, ela se acalmou de imediato. O pastor assentou-se ao lado dela e ela ficou acariciando ali a Bíblia, numa expressão de fé. O pastor ficou ao lado dela até que ela foi operada. Somente a fé pôde trazer paz àquele coraçãozinho. Isso quer dizer que quando nós estivermos em grande dificuldade, olhemos para Deus pela fé e Ele nos ajudará. Foi o que o salmista fez. Teve uma percepção de Deus no meio da sua angústia e ao perceber a grandeza divina, que tudo conhecia a respeito dele, ele disse, vou me acalmar. Uma moça estava com seu irmão, junto com um astrônomo, esperando um cometa que iria passar às 9h01 da noite, do dia 24 de dezembro de 1978. No momento certo, o cometa passou, o astrônomo deu um grito, todos estavam olhando por um telescópio, e o astrônomo disse, passou no momento predito, há 20 anos atrás. Aquela moça estava passando por grandes problemas, e ficou olhando para o céu e pensando, puxa, eu estou me desesperando, porque eu não consigo um emprego, mas Deus que controla todas as coisas, que faz com que os astros caminhem no momento exato que foi predito pelo cientista, como é que eu não vou acreditar num Deus que tudo pode? Aquela moça renovou a sua fé, e dias depois, Deus lhe permitiu ter um emprego para a subsistência dela e do irmão. Que Deus nos abençoe, possamos confiar nesse Deus que nos conhece tão bem. Hoje à noite, Ele vai olhar o nosso coração e vai preparar a bênção para o dia de amanhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode nos ajudar, porque nos conhece tão bem. Que haja uma bênção em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Amém.